Vamos falar como vender mais pelo telefone? No episódio de hoje a gente vai falar sobre cadência de prospecção usando o telefone como ferramenta. Vamos falar sobre rejeição, WhatsApp. Vamos trazer 7 técnicas para você aumentar as vendas pelo telefone e a gente fecha esse episódio falando sobre tonalidade. Um episódio cheio de insights para ajudar você a acelerar as suas vendas. Roda a vinheta, vamos começar. Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre vendas pelo telefone, meu amigo. Isso aí, tem muita gente fugindo disso, hein, Lê? Tem muita gente fugindo e a gente vai falar de como não fugir, como enfrentar. Porque precisa, né? Porque precisa vender mais. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a Vanessa Burato. A Vanessa, ela é treinadora de vendas, assim como eu, assim como o Dani, especialista em prospecção de vendas pelo telefone, e desde quando ela entrou na área comercial, ela sempre usou o telefone como ferramenta de vendas. Ela trabalhou em empresas como Gimba, Calunga, Braslimpo e múltiplas suplementos. E uma curiosidade, ela é pagodeira raiz, fã do Almir Guineto, né? Na verdade, é sambista, né, Eva? Sambista raiz. É isso aí, seja bem-vinda ao Papo de Vendedor. Obrigado, uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Que bom, que bom. E pra gente começar com tudo, Dani, eu quero perguntar pra você. O telefone morreu? De jeito nenhum. Não morreu. As pessoas têm medo de falar o telefone, né? Claro que dependendo do que você vende, pode ser que o telefone seja menos usual. Mas se você trabalha com produto de venda recorrente ou se é um produto de venda complexa, é impossível você seguir nessa venda sem usar o telefone. Então o telefone continua sendo uma ferramenta de vendas? Continua sendo a principal ferramenta de vendas. A principal? A principal. Eu acredito, defendo que é a principal ferramenta de vendas. Você sabe que muitos alunos, né, do programa de aceleração, eles têm esse desafio de usar o telefone principalmente no início do processo de vendas. Sim. Quando você está fazendo a prospecção de um cliente, por exemplo, né? E aí eu queria te perguntar, na sua visão, na prospecção, qual que é a melhor cadência para você prospectar o cliente e como você interage com relação ao telefone nessa cadência de prospecção? Cara, primeiro é importante assim que as pessoas entendam que não é que você não gosta de falar ao telefone. Primeiro que você não sabe, né? Não sabe usar a técnica certa, não sabe ser interessante para o seu cliente. E aí ninguém quer conversar com alguém que não é interessante. Que só tá lá e aí, tá precisando de nada não? Como é que tá seu estoque? Isso não engaja. Nem pelo telefone, nem por nenhum outro canal, não adianta. Não é uma exclusividade do telefone, Exato. Né? Mas assim, o que as pessoas precisam entender é que tem um estudo psicológico que lista os 5 principais medos da humanidade. E em terceiro lugar está o medo da rejeição. Então você não gosta de falar ao telefone porque invariavelmente 80% das vezes você vai ser rejeitado. E ninguém gosta disso. Então cria-se um bloqueio e a pessoa acha que a prospecção não dá certo e que hoje dá mais certo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então é uma desculpa, é uma muleta, né? Já vamos partir daí. Quanto à cadência, eu acho que depende muito do produto que você vende. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em mercados que era venda de produto de consumo, né? Então, se eu estou vendendo papel higiênico, café, açúcar e copo descartável, eu tenho que falar com o cliente toda semana. Porque ele tem a jornada dele, a jornada dele dentro da minha empresa, o giro do material é muito maior. Então, eu preciso estar em contato frequente com ele. Então, a minha cadência para prospecção, até que ele vire de fato um cliente, eu preciso a cada 15 dias pelo menos falar com ele, né? Virou cliente, aí eu entendo se ele compra quinzenal, mensal, aí é outro papo. Agora, se eu vendo um produto que é complexo, que a jornada do cliente dentro da minha empresa leva 6 meses, 1 ano, por exemplo, eu já vendi sistemas, vendi software de gestão. Tá. Cara, a venda de um software, ela demora às vezes 1 ano para acontecer. Sim. E aí não faz sentido você falar com o cliente toda hora. Você precisa se manter, né, em evidência. Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa criar sua cadência de que forma? Uma hora eu vou ligar, outra hora eu vou
compartilhar algum artigo com ele no LinkedIn, vou comentar alguma coisa que ele fez lá para ele me ver, vou pegar alguma notícia do mercado e encaminhar para ele por WhatsApp. Num outro momento eu vou ligar só para falar, e aí, cara, o Corinthians ganhou? Como é que tá? Tá tudo bem? Aquela ligação só para bater papo mesmo, para gerar relacionamento. Então, a cadência, o vendedor precisa primeiro conhecer o perfil de cliente, conhecer o mercado que ele está inserido, porque isso vai fazer total diferença em como que ele vai administrar isso aí, né? Uhum. E eu acho que também tem uma diferença entre você usar o telefone dentro da prospecção ativa, né, o outbound. Então, você precisa encaixar a ligação para você conseguir o contato, conseguir falar com a pessoa. E aí, essa ligação ela tem que ter uma abordagem muito assertiva para você conseguir a conexão, ou seja, ter a atenção do seu cliente, né? E aí o telefone, na minha visão, ele ganha disparado dos outros canais, como o WhatsApp, como o e-mail, porque, cara, você tá ouvindo a voz do seu cliente, mesmo que ele não te conheça, né? É algo importante dentro da cadência de prospecção. Agora, quando você tem o lead inbound, né? Ou seja, quando alguém entra em contato com você porque viu, por exemplo, o seu anúncio, entrou no seu site, aí a dinâmica ela é um pouco diferente, porque muitas das vezes o cliente vai falar assim, cara, eu quero o contato pelo WhatsApp, ou ele vai deixar o número do WhatsApp para você. Tem muita gente no B2B que eu vou prospectar o Daniel, eu não tenho o celular do Daniel, eu só tenho, por exemplo, o telefone da empresa. Então, eu não vou deixar de prospectar o Daniel, eu vou ligar na empresa e vou tentar falar com o Daniel, né? Eu vou vencer o gatekeeper, eu vou ter outras dificuldades. Mas quando você está no inbound, normalmente as pessoas colocam o WhatsApp. E aí você pode, dentro da prospecção, dentro da cadência de prospecção, ter um mix entre WhatsApp e telefone, porque aí você tem essa informação, porque o lead pediu o contato. Né? Exato. É isso que você falou, depende muito, né, do cenário que você está inserido. E aí, assim, foi bacana você falar dessa prospecção, né, do lead que vem, de repente, do marketing, ou que vem, né, de alguma outra forma. O lead mais qualificado é o que você vai atrás. Eu acho que tem vendedor que coloca muita responsabilidade em cima do marketing de trazer um lead qualificado. E o marketing vai fazer o quê? Vai fazer aqueles e-mail em massa, vai distribuir, vai disparar para alguém entrar em contato. Então, assim, são 1.000 e-mails disparados para 3 clientes entrarem em contato com você. Desses 3, se você tiver muita sorte, é um que vai virar. Quando você é o responsável pela geração do seu próprio lead, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o cliente, você vai entrar no site, você vai entender se ele tem o perfil de cliente ideal. Porque, de verdade, você coloca lá no site, vocês devem receber um monte de cliente ali querendo contato. Quantos de verdade estão preparados para receber o serviço? Bem poucos. Porque isso que tem o processo de qualificação. Exatamente. Né? Faz sentido o que ela disse, porque, por exemplo, quando você está fazendo o outbound, você vai... a tendência é você escolher um lead e você já qualificar esse lead, entende? Então, a ligação, você já tem ali um bom norte de que aquela empresa ou aquela pessoa faz sentido para o teu negócio, para o teu produto. No inbound, não. Entende? Por isso que tem a figura do SDR, né? Sim. Fazer a qualificação e agendar a reunião, por exemplo, para um closer ou dar sequência no relacionamento. Faz total sentido. E aí, esse lance de qualificar o cliente é onde eu posso te dizer, sei lá, que 80%, 90% dos vendedores erram. Ah, é? Sim. Porque não qualifica o cliente, não consegue levantar a necessidade dele. Então, o que eu defendo? Por que eu sou muito defensora da prospecção e do levantamento de necessidade? Porque quando você faz uma boa prospecção, faz uma pesquisa do seu cliente, você está fazendo um trabalho assertivo em cima do perfil de cliente ideal, quando você conhece tudo isso e consegue levantar a necessidade dele, você tem pouquíssimas objeções no meio do processo. E o fechamento acontece que você nem vê. Quando você tem muita objeção, pode voltar lá atrás no processo e ver que foi lá no começo que você errou, você não fez a pergunta certa. Quando você entende a necessidade do cliente, você apresenta uma proposta que não tem como ele recusar. Porque é de acordo com o que ele pediu, é o que ele precisa. Se ele tem muita objeção, ele está com dúvida. Se ele tem dúvida, volta lá no começo. Quando você faz o trabalho certinho, o fechamento é natural. E eu digo assim, que um bolo, ele nunca dá... o bolo ele dá errado não é porque a cobertura ficou ruim. A cobertura sempre tá boa. O que tá ruim aqui no meio, ele ficou batumado. Ficou aquele bolo que parece uma sola de sapato, ficou um pudim. Por quê? Porque você usou uma farinha de má qualidade, você usou um fermento vencido. É lá no começo o problema. Entendi. Agora,
A gente está falando de cadência de prospecção, a gente quer ajudar o amigo ouvinte a encaixar o telefone, a motivar, né? Sim. O telefone. Engraçado, ontem eu estava numa sessão de mentoria do programa de aceleração e eu estava corrigindo a cadência de uma aluna, da Marina. E aí eu falei assim, Marina, poxa, você fez a cadência, você criou ali 7 atividades, mas você reparou que não tem uma ligação? Você reparou que, né, só tinha... LinkedIn e e-mail. Era LinkedIn, acho que era 4 ou 5 interações no LinkedIn e 2 por e-mail, né? E aí a resposta que ela trouxe foi assim, é porque o meu cliente é muito ocupado. Ocupado para você. Mas eu falei assim, fica tranquila, ao longo do programa de aceleração a gente vai cuidar disso, né? Tem uma aula muito, muito, muito importante de resiliência emocional. Sim. E eu queria trazer para a mesa aqui, até para estimular o amigo ouvinte e quem está assistindo o nosso episódio, como lidar com a rejeição? Como lidar com esse medo de ligar para o cliente? Cara, você sabe que é muito treino, né? Você precisa ser interessante para o seu cliente. Por que o cliente te rejeita? Primeiro, quando você liga para ele, você tá sentado na mesa assim, olha, quase dormindo, encostado. Isso reflete na sua voz. Eu aposto que se você liga para o cliente, fala com entusiasmo, com alegria, ele não tem como ele ser grosseiro com você. Não tem como. Então, quando você entra em contato, primeiro, quando você recebeu um serviço muito bom, você comprou um negócio muito legal, quando você vai indicar para um amigo seu, você fala como? Você fala todo entusiasmado, cara, você precisa comprar, olha, isso aqui foi muito legal, isso aqui me ajudou demais, tal. O que o vendedor faz é isso, ele indica a empresa dele para o comprador. Por que ele não faz com a mesma alegria? Então tem medo porque ele já tem aquele bloqueio e já vai conversar com o cliente com aquela voz caída, já vai pensando que o cliente não vai dar atenção, ele já enraizou de que aquilo não vai dar certo. É insegurança, né? É insegurança. Então primeiro você precisa mudar a sua forma de pensar, para depois mudar o seu comportamento. Uhum. Quando você não, hoje eu vou, quantas vezes, né? Segunda-feira, nossa, agora eu vou prospectar, vou fazer 25 ligações por dia. A partir de hoje, 25 ligações por dia. Você faz um dia, você faz 2, no terceiro você já não tá fazendo mais. Porque internamente você continua pensando que o telefone morreu, que não vai dar resultado, que o cara vai ser grosseiro, que ele não tá interessado em você. E de fato ele não tá interessado. Tá. Ele nunca ouviu sua voz, não sabe quem você é, talvez ele não esteja nem precisando do que você quer ofertar. Tá. Então, para eu resumir, na sua visão, seria então a postura. A postura. O estado mental. Então, primeiro a Sim. postura, né? Pô, voz, né? Peito para fora ali, aquela voz, né? Segundo, a postura mental do tipo, pô, não estou ligando para incomodar, estou ligando para ajudar. É você acreditar naquilo que você, no movimento que você está fazendo. Sim. Né? E o terceiro ali seria treinar, desenvolver. Treinar e desenvolver. E assim, o que eu falo pros alunos, né, para quem vem treinar comigo é o seguinte, você não tá fazendo favor para ninguém. Você precisa vender para alguém, ele precisa comprar de alguém. Mesmo. Ponto. É isso Vocês se precisam. É isso aí. Né? Um precisa do outro. Então, entenda a sua posição, fala com propriedade, fala com alegria, fala para fora. Como é que... as pessoas perguntam, como é que eu consigo passar da secretária? Se ela não entender o que você quer, com quem você quer falar, ela não vai te ajudar, não vai passar de... Nem ela entendeu o que você quer. Você sabe explicar o que você quer? Você sabe explicar com quem que você quer falar? E aí você vai ver o vendedor no telefone, nem você entende o que ele está querendo, porque ele quer se livrar daquela atividade tão rápido que ele fala atropelado, fala uma coisa em cima da outra, não concatena as ideias, e quem recepcionou a primeira vez a ligação, que muitas vezes não é o comprador de fato ou o decisor, ele vai passar ali por um leão de chácara, que é uma secretária, um assistente, um estagiário. Se aquela pessoa não entender o que você quer, qual é a ajuda que você vai dar para o cliente, ela também não vai te passar para frente. Perfeito. Então, é concatenar as ideias, saber o que seu lead procura e falar a palavra mágica para que ela possa te atender. Perfeito. E você, Dani? Como lidar com a rejeição? Cara, precisa ter uma noção de taxa, né, Lê? Porque é normal que na prospecção a gente tenha uma grande quantidade de ligações que a pessoa não vai querer falar com a gente, a pessoa não precisa, enfim, que não vai rolar uma venda, né?
E, por exemplo, a Vanessa falou, vamos fazer 25 ligações por dia. Talvez você fez ali 15 e nada aconteceu ainda. Nada aconteceu. E aí você coloca na sua cabeça que ligar não funciona. Mas se você faz 30 ligações, se você faz 25 ligações e você vende para 2, tá funcionando. É 2 vendas por dia. Demais. Né? Só que faz parte do processo, por isso que é importante ter métrica, né? Ter dados para você olhar. Né? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o número de ligações que eu preciso fazer para conseguir vender? Né? Faz parte do processo. Para você vender para 1, para 2, para 3, você precisa fazer 20, 30 ligações. Então, essas ligações que não dão em nada fazem parte do processo. Não é que não funciona. Funciona, mas eu preciso fazer o volume correto para conseguir ter o resultado. É a famosa consistência, né? Isso. Se você fizer 25 vezes todos os dias por 3 meses, eu duvido que você não cresce seu faturamento em 30% pelo menos. O problema é que as pessoas não têm a constância, né? Perfeito. Ela faz 1 dia, 2, não deu certo, ela já desanima, não Então, vou fazer mais. Mas por mais que faça, o ponto é, o desanima é a palavra-chave. Porque se eu faço 25 ligações desanimadas, eu posso fazer 50. Nenhuma vai dar certo. Nenhuma vai dar certo. O volume é importante, mas a qualidade... Né? A qualidade da ligação, continuar entusiasmado, continuar dando o seu melhor e tal. Não é, precisa fazer 50. Faz 50 de qualquer jeito. Qualquer coisa que você fizer de qualquer jeito não vai dar resultado. E outra coisa, né? O fato de você ligar para o cliente hoje e hoje ele de repente não foi muito amistoso com você, não quer dizer que se você ligar na semana que vem ele não vai ser super camarada. Exatamente. Você não sabe se o cara acabou de sair da sala do chefe dele, tomou uma lavada. Você não sabe se ele chegou atrasado. Brigou com a esposa. Brigou com a esposa. Você não sabe. Então, e outra, né? Você liga para o cliente hoje, ele demora aí, dependendo do ramo de atividade, dependendo do que você vende, é de 60 a 90 dias para esse prospect de fato virar um cliente. Quantas vezes você precisa falar com ele nesse período, né? De hoje até 90 dias para que ele, de fato, feche um pedido, compre o seu serviço, compre o seu produto. E aí a importância de estabelecer bem a cadência, A cadência, né? A gente estava falando com o Lucas ontem, né? Que é a pessoa que prospecta nos supervendedores. Ele ligou a primeira vez para uma empresa, a pessoa atendeu... Né, tava ocupado, tô fazendo não sei o que lá, não consigo falar agora. E aí ele seguiu todos os passos da nossa cadência. São 14 atividades, se não me engano. Né? Na 7ª ligação ele conseguiu falar com ela de novo. Ou seja, teve mais 5, teve um monte de e-mail, teve um monte de coisa ali no meio que não conseguiu falar com a pessoa de novo. Na 7ª ligação ela conseguiu atender e marcou a reunião. Olha só. Né? Então, se a pessoa ela não segue todas as atividades e dá um lost lá no meio do caminho, já tentei falar com essa pessoa 3 vezes, não consegui, dá lost. Não ia ter essa reunião. Vendedor precisa ser resiliente. Só que assim também, eu preciso ser resiliente onde vai me gerar um resultado. Por isso eu preciso conhecer o cliente. Porque não adianta você ter lá 14 toques, 14 atividades de cadência numa empresa que você sabe que não tem nem o perfil. E aí é por isso que o vendedor, às vezes, no meio do caminho ele para. Ele não consegue desenhar o perfil de cliente. Quem é o cara que está disposto, que entende o valor no que eu vendo, que entende o valor do meu atendimento? Quem é o cara que vai comprar de mim? E aí você fica perdendo tempo com aquele cara que obviamente não é teu cliente, porque nem todo mundo é teu cliente. Aí você perde tempo com ele e aquilo vai enraizando cada vez mais. Que não dá resultado, não vai, é só indicação. E aí... Agora, um assunto que é muito importante é a relação entre telefone e WhatsApp, né? Quem que ganha essa batalha? É uma batalha? São complementares? Como é que para você... né, que lida com o telefone, que treina sobre o telefone, como é que você lida com o WhatsApp? O WhatsApp, ele é um reforço. Ele não é um meio de prospecção. Ele é um reforço. Então, se eu vou conversar com o cliente, vou fazer a primeira ligação na empresa, se ele compartilhar o WhatsApp dele comigo, olha, eu prefiro que você fale comigo pelo WhatsApp, perfeito, aí segue. Mas eu acho que é muito difícil a gente criar relacionamento pelo WhatsApp. A gente cria relacionamento... Isso na prospecção. Na prospecção. A gente cria relacionamento pelo telefone. Uma vez que o cliente já fechou com você ou está negociando, está rolando uma conversa, ele está se interessando, aí tudo bem de ir pelo WhatsApp. Agora, a pessoa que você nunca conversou, você vai receber uma mensagem pelo WhatsApp de um número desconhecido, você vai dar atenção? Mas eu já consegui fechar vendas pelo WhatsApp. Tá bom, quantas? E qual produto, né? Qual produto e quantas?
sabe? Eu sou bombardeada no LinkedIn aqui daqueles e-mails. A pessoa nem sabe. A pessoa vem oferecer pra mim o mesmo serviço que eu presto. Nossa, isso já aconteceu. É chato demais, cara. É desagradável, né? Dá vontade de responder e falar assim, robô mal parametrizado, não é vem possível, cá, linda, né? você deu uma olhada aí pra você. Você viu o meu pitch de venda? Você viu o que tá escrito na primeira linha do meu LinkedIn pra você tá me oferecendo isso aí, cara? Não é possível. Então, assim, se for pra fazer esse trabalho, tem que ser muito bem qualificado. E aí você pode dar a sorte do seu WhatsApp cair numa pessoa que está naquele momento precisando daquele serviço, mas é 1 em 1 milhão. É diferente de quando o cliente veio de um lead do marketing ou entrou em contato pelo site ou por algum outro canal e deixou lá o WhatsApp para entrar em contato. Ele está esperando o seu contato. É diferente. Estou falando de uma prospecção fria, do zero, que você vai buscar o cliente na internet ou sei lá onde, ou passou na rua, viu o nome da empresa e vai ligar. É telefone. Aí o WhatsApp ele serve como um reforço, como um complemento, como parte da cadência. Ele pode ser uma das atividades no fluxo de cadência, mas a primeira atividade não. Tá, mas assim, vamos lá. Se eu tô prospectando um cliente, né, a recomendação que você tá trazendo é use mais o telefone, até pra você, porque às vezes você nem tem o telefone, o WhatsApp do teu contato. Não tem. Né? Se você tiver, manda o WhatsApp. Manda, mas aí você precisa tomar cuidado com o que você vai escrever. Uma boa abordagem. Uma boa abordagem. Oi, tudo bem? Não vale. Não vale. Oi, tudo bem? Não vale. Com foto só pra quem é adicionado. Não. Oi, não. Tudo bem? Não vale. Com foto só pra quem é adicionado. Se você usa um WhatsApp profissional, cuidado com a foto que você vai colocar. Né? A gente tem que ter essa diferenciação. E outra, eu tenho enfrentado muito, e isso até nas empresas que eu vou treinar, que eu vou dar consultoria, as pessoas não sabem mais escrever. Então, assim, você sabe escrever, linda? Você sabe escrever direito? Por quê? É o seu cartão de visita. Se você tá falando ali pelo WhatsApp, é o seu cartão de visitas. Aí você pega um cara que vai olhar ali seu WhatsApp, você escreve, não escreve você escreve VC. Dependendo do público que você atende, dependendo de com quem você tá falando, isso já queimou a sua imagem. Tem momentos que você vai falar com o Zé da lojinha da esquina, e tem momentos que você vai falar com um diretor de compras de uma multinacional. É a mesma abordagem? É a mesma linguagem que você vai usar? Então precisa tomar esse cuidado. Como que você vai abordar? O que você vai dizer? E tem um ponto, né, Van? Quando você está prospectando um cliente, a gente não pode esquecer disso, tá? Quando a gente está prospectando um cliente, para vender uma solução que ele não sabe que precisa, para resolver uma dor que ele não sabe nem que tem. Nem que tem, não sabe. Né? O grau de dificuldade na conexão, ele é muito alto. Sim. Então, se você consegue falar com a pessoa no telefone, você está num momento muito específico da comunicação síncrona. Então, por exemplo, estamos nós três aqui, né? Estamos conversando, então essa conversa aqui tem sincronismo. O amigo ouvinte, ou quem está nos assistindo no YouTube, ele não está aqui. Então, a nossa comunicação com ele é assíncrona. Sim. Se ele ou ela deixar um comentário no YouTube, né? Eu, a Cris, a Mônica, a gente vai ver o seu comentário. Mas também de forma assíncrona. Porque a gente não vai ver no momento em que ele faz o comentário. Né? Onde eu quero chegar com isso? Cara, é muito mais difícil, dentro da cadência de prospecção ativa, você usar o WhatsApp e você gerar essa necessidade. Né? Então, eu gosto de usar mais o telefone no começo. E se eu tenho o número do WhatsApp, porque hoje em dia a gente consegue, não é tão difícil assim, eu uso, né, mais pra frente na cadência de prospecção, só que eu faço um paralelo com, olha, eu estou entrando em contato com você. Costuma funcionar, olha, Vanessa, eu estou tentando contato com você porque eu gostaria de falar sobre a solução X. Fiz uma pesquisa sobre o seu negócio, atendo empresas do seu segmento e sei o poder que tem essa solução para o teu negócio. Por isso estou entrando em contato contigo. Então, quer dizer, você meio que cruza, né? E essa técnica, ela é ainda mais poderosa se você cruza isso também, óbvio, se você estiver vendendo um produto para outra empresa no LinkedIn. Sim. Você junta o telefone, o WhatsApp, o LinkedIn e, por que não, o e-mail juntos. Né? Então, aquela pessoa, ela percebe que o Leandro está tentando falar com ela, está tentando falar com ele, porque faz sentido e que, né, eu tô com uma abordagem super amistosa, deixando a pessoa à vontade, Dani, para seguir ou não a conversa. Inclusive, é normal eu colocar na mensagem, olha, caso você não tenha interesse, não tem problema, a amizade continua. Só me dá um toque por aqui
e eu não vou mais te incomodar, não vou mais entrar em contato, né? Isso costuma voltar, a pessoa geralmente ela não se sente... Acho que o grande problema do WhatsApp na prospecção é o sentimento de invasão. Exatamente. Entende? Quando a Vivo, a TIM, a Claro e a Finada Oi ligam pra mim, eu me sinto mal porque eu falo, pô, cara, eu sou cliente Vivo, né? Nós somos cliente Vivo há pelo menos 10 anos. Fazem 3 meses que a Vivo me liga pra ofertar a internet e eu falo, cara, mas eu já sou cliente, porra, eu já... Sabe, eu me sinto mal Sim. de receber a ligação. Imagina essa sensação pelo WhatsApp. Né, Dan? Então, pra mim, na hora de conciliar essas duas ferramentas, eu acho que isso é o mais importante do vendedor, da vendedora ter em mente, né? Não é sobre o cliente. É sobre a minha atitude na hora de prospectar. Sim. Eu não tô ligando pra Vanessa pra incomodar. Eu tô ligando para falar de uma solução. Resolver um problema. Que às vezes ela nem sabe que tem. Não Sim. pode pedir desculpa no começo da ligação por incomodar, perguntar se pode Desculpa atender. incomodar, eu vou Você já falar atendeu, rapidinho. Você né? tem um minutinho? Oi, eu quero morrer com tem um minutinho. Tudo que é no diminutivo invalida muito o seu trabalho. É propriedade. Ô fulano, tudo bem? Você tem um minuto? Pode falar agora? Porque às vezes também o cara atendeu porque tocou lá, mas ele tá numa reunião. Tudo bem, qual o melhor horário? É 14h? Então você vai colocar um lembrete no celular, no Outlook, vai mandar passar uma pomba na sua frente na hora que... Mas se marcou as 2, ligue as duas, porque ele se comprometeu. Quando ele atender... Cara, olha, eu sou muito pontual, em 2 horas estou aqui para falar com você. Como que você tá? Ele não vai te dar um ghost de novo, porque ele vai lembrar que foi ele que se comprometeu. Então ele quer cumprir aquilo, sabe? Esse lance do WhatsApp também, que você falou vou mandar alguma coisa no LinkedIn e tal, vou mandar em várias fontes para ele me ver, pô, esse cara tá tentando falar comigo. Isso é neurociência, né? Tem um filme, eu não lembro o nome do filme agora, mas vocês devem ter assistido. É de um casal de golpistas, e aí eles vão apostar, acho que em futebol, alguma coisa assim, e aí se ele quer que, por exemplo, que o número 3 ganhe, e ele quer que aquela pessoa aposte no 3, ele fica o dia inteiro com mensagens subliminares. Não tô conseguindo lembrar do nome. Eu não lembro o nome Smith. dele. Do Will Smith, exatamente. Aí ele coloca lá uma pessoa com uma camiseta com o número 3 passando na frente, um carro com a placa final 3, lá, e aí você fica o dia inteiro mandando pro seu cérebro aquela mensagem. Quando chega na hora de apostar, ele aposta no 3, perde e tal. Então, é o quê? Você viu... Golpe duplo. Golpe duplo, exatamente. Fica a recomendação, golpe duplo. E aí você fica vendo aquilo várias vezes. Uma hora você fala, pô, vou conversar com esse cara, porque tá me mandando... Daqui a pouco eu vou no banheiro, abro a tampa do vaso, a pessoa sai de lá de dentro, cara, só tá faltando isso, né? Deixa eu atender, senão daqui a pouco eu vou dormir, a hora que eu vou acordar de manhã pra me trocar, abro o guarda-roupa, sai o Leandro de lá de dentro, né? Aí o cara vai lá e te atende. Então você precisa ter esse desenho, né, de fluxo pra pessoa lembrar do seu nome. A partir do momento que ele lembrou do seu nome, eu falo que a principal função do vendedor, até que esse prospect vire cliente mesmo, você sabe que você entrou no coração dele no dia que você liga, você não precisa mais se apresentar. Você não precisa falar, olha, é a Vanessa do Vendas com Paixão. Você fala, oi, bom dia, tudo bem? Ele vai falar, oi, Vanessa, como você tá? Pronto, aí eu já entrei no coração dele, aí de fato eu posso ver que ele tá fidelizado, aí eu posso falar com ele pelo WhatsApp, por mensagem de fumaça, por telegrama, ele já sabe quem eu sou. Quando ele pensar em treinamento, por exemplo, a primeira coisa que vai vir, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele, a Vanessa faz isso. A Vanessa vende carro, vou trocar de carro? É a Vanessa que eu vou procurar. É esse o principal objetivo do vendedor, fazer com que o cliente ouviu minha voz, eu não preciso falar de onde eu sou, ele já sabe que sou eu. E vocês estavam falando bastante de prospecção ativa, né? Mas no caso de inbound, né, o cliente, né, a pessoa virou lead ali e tal, poxa, beleza, vou chamar ela no WhatsApp, né, ela passou o celular, vou chamar ela no WhatsApp. Se ela clicou em um anúncio, né, existe uma chance gigantesca do Zuckerberg ou qualquer outra plataforma tá mandando todos os seus concorrentes para essa pessoa. Sim. Né? Se todo mundo vai no mais fácil, que é chamar pelo WhatsApp, né, essa pessoa... primeiro, se você tiver o lead time alto, você já perdeu. Já perdeu, já era. Já ferrou, então tem que atender rápido o lead, né? O segundo, beleza, quer mandar um WhatsApp, mande um WhatsApp, mas vá o mais rápido possível pro telefone, né, Lê? Uhum. Porque se você
entra naquela batalha ali, beleza, tem 7 empresas falando pelo WhatsApp com a pessoa, ela começou a ver quem atende um pouquinho melhor, vai deixando de responder os mais devagarzinho, os menos interessantes ali e tal, né? Se alguém puxa pelo telefone, não tem como responder mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu avanço com aquela pessoa no processo comercial pelo telefone e talvez ela pare de responder os outros 6. Exatamente. Né? Então você consegue puxar a atenção, né, Lê? Porque no assíncrono, a atenção, ela tá ali, todo mundo tá na mesma plataforma ali, você tá conversando com todo mundo pelo WhatsApp. Quando você vai pro telefone, virou síncrono, você reteu a atenção daquela pessoa. Né? Então tem como você passar na frente da galera, né, Lê? Sem contar que agora também, né, todo mundo tira a confirmação de leitura, é um caminho sem volta, você não sabe se a pessoa leu, se ela não leu, se ela viu aquele te ignorou, não sabe, você não tem como saber. Então, o telefone é essencial, é essencial. E outra coisa, você falou uma coisa muito interessante, tem 7 pessoas entrando em contato, até porque você não é um monopólio, né? Muita gente faz o que você faz, muita gente está querendo oferecer essa mesma solução. O que você vai fazer de diferente? A gente tem uma grande gama aí de, não vou falar vendedores, né, que são os tiradores de pedido, que entram no automático, de ligar e perguntar se você não está precisando de nada, receber seu contato, o que você precisa. Cara, o que você pode fazer de diferente? Eu acredito muito que você tem que ser interessante para o seu cliente e interessado nele. E as pessoas têm aquela maniazinha de fazer a prospecção para falar, eu quero falar do meu produto, do meu serviço, do quanto minha empresa é maravilhosa. O cliente não quer saber disso, ele quer falar do problema dele para saber se você pode resolver. Então, a prospecção, as etapas de prospecção, que não é uma única ligação. Prospecção são várias etapas. Até você definir o perfil do seu cliente, você precisa saber qual que é a dor dele, ou então ajudá-lo a encontrar qual que é a dor dele, porque às vezes ele não precisa, e aí a gente parte por um outro assunto, que é papo para outro podcast, outra cerveja, de fazer o levantamento de necessidades com spin selling, fazer o cliente enxergar o problema que ele tem, criar, ou talvez criar esse problema para ele, ver a implicação, criar a necessidade, mas isso tudo você precisa de repertório. E aí o vendedor peca porque ele não sabe o que ele vai perguntar na primeira ligação, o que ele vai perguntar na segunda, o que ele vai perguntar na terceira, no quarto contato, não tem repertório. E aí fica com medo de fazer. E importante reforçar, tudo que a gente está conversando aqui, né, a gente está olhando muito mais pela ótica da prospecção. Sim. Né, porque, que nem a gente comentou agora há pouco, é hoje o principal desafio. Quando você avança para levantamento de necessidades, para a proposta de valor, de repente você fecha, ou você precisa fazer follow-up para fechar, né? Aí você pode inverter a dinâmica. Você pode usar mais o WhatsApp como ferramenta de comunicação, porque já existe uma relação, já existe uma confiança, já existe a resposta. Mas você não pode ignorar o telefone. Jamais. Não pode esquecer de ligar para o cliente. Então, assim, as dicas que a gente trouxe aqui para falar sobre venda de WhatsApp versus venda por telefone, funciona também quando a gente fala, né, do meio e do fundo do funil de vendas. Só que no meio e no fundo do funil, fica claro que a relação pelo WhatsApp fica mais fácil, porque eu já conheci a pessoa já conheceu minha solução, minha empresa, então a conversa flui de forma mais natural. Lei, você sabe que quando eu estava no CLT, né, trabalhando como supervisora de vendas, na equipe, quando eu cobrava a prospecção, todo mundo falava, mas 90% dos meus clientes não gostam de falar no telefone, eles só falam no WhatsApp. Sim, amor, mas ele já é seu cliente. Isso. Ele já é seu cliente. É o tipo de cliente que você ligando ou não, o orçamento vai aparecer no teu e-mail. Você não precisa ligar. Você já faz parte do quadro de fornecedores, ele já conhece. Possivelmente ele vai até negociar com você. Se você for bom de relacionamento, o concorrente vai mandar mais barato, ele vai ligar para você. Fulana, o cara aqui tá me oferecendo um negócio da China, o que nós vamos fazer? Mas ele já é seu cliente. Nós estamos falando aqui de prospecção, para você aumentar seu faturamento, porque eu não sei vocês, mas eu só conheço 2 formas de vender mais. Ou eu vendo para novos clientes, ou eu vendo mais para os mesmos clientes. Se alguém tiver outra forma aí, me conta. Mas até onde eu sei é só isso. Então, se você quer vender mais, e assim, né? Eu quero vender mais em junho, eu quero vender 20, depende do que, né, do produto que você vende, você, sei lá, eu quero vender 20 mil a mais, eu quero aumentar 30% do meu faturamento em junho. Não é em junho que você começa a trabalhar, é agora. É agora, se eu quiser vender em junho, eu preciso começar a ligar para os clientes agora. Perfeito.
Perfeito. Porque você tem o seu prazo médio de fechamento e você tem que considerar isso, né? Plantação e colheita. Plantação e colheita. Perfeito, perfeito. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram falando que a sua falta de vendas hoje é resultado do que você não fez 3 meses atrás. Então não adianta na última semana do mês fechamento eu ficar, nossa, tô louco, preciso levantar aqui. Não, na última semana você resolve o quê? Você resolve ligando pro cara que já é seu cliente e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, pra ele mandar um pedido. Sensacional, muito bom. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. Agora que a gente já aqueceu aqui, falou de prospecção, falou de cadência, falou de WhatsApp, eu queria perguntar para você, você que é especialista em vendas por telefone, na sua visão, quais são as melhores técnicas de vendas por telefone? Por telefone, vamos lá. Primeira coisa, você precisa pesquisar o seu cliente e personalizar o atendimento. Quando você vai prospectar o cliente, você precisa investir 5, 10 minutos antes para entrar no site, ver o que o cara faz, ver quais são os concorrentes. De repente, a gente não é obrigado a conhecer o nome de todas as empresas. Então, quando eu falo, sei lá, é uma Chips, Pepsi, todo mundo sabe quem é. Às vezes é uma empresa que você nunca ouviu falar, quando você entra no site, o cara tem 5 unidades. E aí, quando você vai conversar com o comprador, se você chega, é uma oportunidade de você perguntar, e aí, você compra para todas as unidades? Cada unidade tem seu comprador? Olha, eu vi aqui que a empresa de vocês tem 50 anos. As pessoas gostam de falar sobre elas. Então, primeiro você vai pesquisar o cliente, personalizar o atendimento e buscar informações sobre ele. Você não vai falar da sua empresa, você quer saber dele. Ele tem o maior prazer de falar o quanto a empresa dele é maravilhosa e quantos anos tem. De repente, ele conta até a história do dono que... vendia picolé na praia e agora é dono de um império. Ele gosta de falar disso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa ter entusiasmo e sorriso na voz. Energia. Ninguém... Voltando, por exemplo, de Claro Vivo e operadoras de telefone. Por que a gente não atende bem? Porque o cara liga parecendo um robô, frio, morto, senhor, o motivo do meu contato. E aí eu não tô nem criticando o cara, porque é uma política da empresa, ele não pode mudar aquele discurso. Sim. Você, vendedor, você pode mudar o seu discurso, você pode fazer uma venda mais humanizada, você pode conversar com o cliente de uma forma mais amistosa. E isso vende muito, você ter a energia. Eu lembro que na época que eu era vendedora, eu estava tentando estava prospectando uma empresa prestadora de serviços com sei lá quantas unidades no Brasil para fechar um contrato de venda com preço fixo por 1 ano. Consegui agendar a visita com ele, a gente estava 6 meses falando por telefone. Tô sentada na recepção esperando ele sair. Quando ele saiu da sala, ele falou: então é você a moça do Bom Dia mais animado do Brasil? Olha aí, ó. Cara, nunca vou esquecer, ó. Rony Coelho, o nome dele. Quem conhecer Rony Coelho, fala pra ele entrar em contato comigo de novo. E, cara, ficou marcado, porque independente se eu estava feliz ou triste, se estava chovendo, se estava sol, eu dava o Bom Dia mais animado. Então, ficou marcado pra ele, ó, a moça que me dá o Bom Dia mais animado do Brasil. Ele nunca deixou de me atender. Agora, por que vendedor você não é bem atendido? Porque você liga lá, picolé de chuchu, né? É bom dia. Cara, animação, entusiasmo. Pesquisa o seu cliente, tenha sorriso na voz, tenha repertório para conversar com ele. Tá. Se você quiser ser diferente de 99% dos vendedores, você tem que fazer o 1% que aqueles caras não fazem. Isso. E engraçado que repertório só tem um jeito, né, de você ter repertório, né? É estudando. É estudando e praticando. Porque quem tem repertório por quê? Porque pratica muito, porque XP. Testa muito. É XP, é tempo de casa, é casca grossa, é queixo duro, né? E sabe de uma coisa também que eu tenho percebido muito nas empresas que eu vou prestar consultoria? Você precisa ter um script inicial.
E aí, eu vou lá, faço o treinamento, eu dou um norte, até porque o meu jeito de falar é o jeito de falar do Leandro. Eu não posso exigir que seja do meu jeito. Porque cada tem indivíduo, a sua característica cada um pessoal. tem sua característica pessoal, às vezes a pessoa é mais introvertida, tá tudo bem. Eu vou te dar um norte. Só que é importante você ter aquele script escrito ali, ó, na sua carinha, por quê? Todas as atividades que a gente faz de modo automático, que a gente faz ali meio que sem pensar, ela vai fluindo natural. Então, quando você começa a dirigir, você não liga nem o rádio, porque te atrapalha. Você não conversa com ninguém, né? Você liga o carro e fica ali, ó, parecendo uma estátua. Tenso para dirigir, porque você precisa pensar. Você precisa pensar, de olhar. Quando isso entra num processo automático, você entra no carro, daqui a pouco você tá lá na Bahia e nem viu. Perfeito. Certo? Por que as pessoas travam na prospecção? Porque ainda não entrou no automático a fala delas, né? Ou pelo menos os primeiros 30 segundos ali, não entrou no automático e ela tem que pensar muito para fazer. Tudo que ela pensa muito ali na hora de fazer, ela se embanana total. Tá. Então, na última empresa, eu tive um caso de uma menina que ela estava falando, mas Vanessa, eu tô falando tudo certo, do jeitinho que você recomendou. Falei, tá, só que você não tá concatenando as ideias. Então, a pessoa que atendeu o telefone, ela não consegue entender o que você quer. Porque você tá falando o que era pra falar no meio, você tá falando no fim, o que era pra falar no começo, você tá falando no meio. Por que você faz isso? Escreve. Eu falei, se eu sentar do seu lado e eu ligar para 20 empresas, o início da ligação vai ser o mesmo para as 20 empresas. Depois, de acordo com a abertura que o cliente te dá, você pode para frente, para trás, você pode recuar um pouco, ligar num outro momento, nem sempre você vai conseguir ter todas as informações. Mas o início, você precisa ter um script já definido do que falar. Porque aí, dali para frente, é que nem aqui, a gente definiu um script inicial, já fugimos totalmente, né? Boa parte do que a gente tinha combinado. Porque você, o norte é esse aqui. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, desde que não saia do assunto, vamos embora. É assim que a gente faz com o cliente. Eu pesquiso, personalizo, mantenho o sorriso na voz e eu preciso saber o que é importante para eu saber naquela primeira ligação. Tá. O que eu não posso... Objetivo. O que eu não posso desligar sem ter essa informação do cliente. E aí eu tenho uma série de informações para construir o perfil do cliente. Tá. Só que não pode virar um interrogatório. Então, na segunda ligação, quando eu vou conversar com ele, não é assim, e aí, você recebeu o meu e-mail? O cara fala, recebi. Você fala, então tá bom, tchau. Não, recebeu o meu e-mail? Bacana. O que você achou? O que você achou? Olha, eu vi aqui que sua empresa faz XPTO. Sabe que eu atendo o fulano aqui? Então, usar essas relações. Para isso, você precisa conhecer sua empresa, conhecer seu produto, conhecer seu serviço, conhecer os principais clientes atendidos, porque isso gera negócio. Se você atende um grande cliente, isso abre portas, né? Isso vira referência. Então, é preparação. A melhor técnica de vendas é preparação. Eu gosto do lance do roteiro, né? Script e roteiro acho que tem o mesmo objetivo. O roteiro, ele deixa você um pouco mais solto. A gente trabalha muito com roteiro com perguntas. Porque eu acho que uma das técnicas são duas técnicas que combinam, combinadas, elas trazem uma potência muito grande para quem trabalha por telefone, né? Primeiro, é você ter esse roteiro desenhado para você conseguir captar a atenção da pessoa, que ela dá o gancho. Quando você está ligando para alguém, você tem que tirar esse alguém do estado de ocupado e levar para o estado de curioso, estado de, me conta mais sobre isso, né? E a outra habilidade que para mim é um diferencial de quem tem, e isso está relacionado, né? É outro ponto, é o ponto oposto da rejeição e da ansiedade, que é você saber ouvir o cliente. Sim. Porque se no meu roteiro tem uma pergunta, e se eu ficar muito preocupado com a próxima pergunta, eu não escuto a Vanessa. E aí, eu não escutar a Vanessa deixa a minha abordagem robotizada. Porque às vezes a Vanessa, na primeira ou na segunda pergunta, foi o gancho. Cara, talvez eu não precise das outras que eu tenho. Exatamente. Porque eu já consegui a atenção dela. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar sequência na abordagem e colocar, né? Aí é uma outra técnica, colocar o próximo passo do meu processo. Para onde eu quero levar a Vanessa? Eu quero levar a Vanessa para continuar na ligação? Eu quero levar a Vanessa para uma reunião online, uma visita? Eu quero que ela venha na minha empresa, no plantão de vendas? O que eu quero fazer com essa ligação? Qual que é o meu objetivo? E o meu objetivo não é vender, né, Dani? Não é vender. O meu objetivo na ligação não é vender. Nesse contexto de prospecção, de primeira abordagem, não é vender. É conquistar a confiança para dar o próximo passo, né? Exatamente.
E olha só, tudo que a gente fala aqui vai se conectando e acaba indo até para outros pontos de contorno de objeção, de negociação e tudo mais. Porque vai existir as objeções, né? Exato. Vão existir. Pode existir menos ou mais objeções, depende do trabalho que você fez no começo. Mas é muito importante a gente falar sobre a escuta ativa. Tá. Principalmente no processo de prospecção e no meio ali, no meio do funil, nas objeções, quando você tá tratando com o cliente. Tá. E as pessoas não sabem ouvir com atenção plena. Não sabem. E o vendedor, se ele quiser se diferenciar, não precisa de muita coisa, não. Se ele souber falar, tiver um sorrisinho na voz e ouvir o cliente com atenção plena, já vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas hoje estão aqui, ó. Eu tô prospectando, mas eu tô aqui, ó, olhando no Instagram. Eu tô prospectando. Não, as pessoas andam na rua. Eu Sim. fico bizarro. Às vezes eu saio com o meu cachorro pra passear, eu vejo as pessoas indo, é cedo, né? Estão indo trabalhar. Cara, a pessoa tá andando na rua, Daniel, assim, ó. Parece um robô, sabe? Aí umas Sim. tropeçam. Eu vi que tem um E aplicativo. o meu cachorro tá aqui, como é que você vai passar por cima dele, sabe? Ele tem um aplicativo agora, cara, que o fundo do WhatsApp vira a câmera pra você conseguir digitar no WhatsApp, gente. enxergando o que tá na sua frente. Entendeu? A humanidade. Esse Ao invés de humanidade. simplesmente não Não isso, fazer, né, cara? exatamente. Escuta uma música, escuta um podcast, o papo de vendedor, Exato. sei lá, mas- Agora, assim, ó, as pessoas acham, tem aquele mito do sou multitarefas. Isso aí. Cara, tem um livro, posso até recomendar para vocês, chama Foco, o poder da única coisa. E é cientificamente comprovado que não é que a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo lavar louça e ouvir um podcast. Boa. Eu consigo dirigir e ouvir música. Você Uma no piloto consegue. automático. Exatamente. Se uma das tarefas ou as duas tarefas forem tarefas que você faz de forma automática, que não exigem muito pensamento ou muita energia, beleza, você consegue fazer. Agora, quem falar para mim que consegue, não, eu estou fazendo esse orçamento aqui e prospectando. Dos dois vai ficar uma bosta. Ou os dois, né? Ou os dois. Chance gigantesca dos Ou dois. os dois. É. Então, cara, você quer fazer uma prospecção de qualidade, ouvir atentamente o cliente, é isso aqui, ó. Celular com a tela virada para baixo, desligado notificação. Fecha o seu e-mail. Se você ficar 1 hora sem responder o e-mail, ninguém vai morrer, cara. Você não é o salvador do universo, não tem só você, não vai explodir nenhuma bomba. Cancela essa notificação e fica 1 hora. Se você se dedicar 1 hora por dia para fazer uma prospecção bem feita, ninguém te segura. Mas aí você tem que estar aqui, ó, com atenção só no cliente, porque é no detalhe. Às vezes ele fala um pequeno detalhe que se você não tiver atento, perdeu toda a negociação. E outra coisa que é game change, quando a gente fala de técnica de vendas por telefone, é a gente se preparar, porque o que você falou foi brilhante, é uma boa preparação. Sim, Né? Mas se preparar também para objeção. com certeza. Porque vai vir, né? Pô, você me ligou. Eu tô, de repente, escrevendo a pauta de um podcast que eu vou gravar. Eu quero fazer de tudo para desligar o mais rápido possível. Né? Então, uma das objeções que você vai ter que enfrentar comigo é: não posso falar agora, tô ocupado. Né? Já tenho fornecedor. Cara, quando você começa a prospectar pelo telefone, você começa a identificar que as objeções são sempre as mesmas. Sim. Se são sempre as mesmas, o que a gente faz? A gente treina. Matriz de objeções. Faz a matriz de objeções, constrói essa matriz, treina. Veio, mas eu tô ocupado. Você contorna, né? Você lida com essa objeção e você avança. Avança para onde? Para o próximo passo, se for o caso, uma reunião, então, que a gente comentou, né? E a última técnica que eu acho legal a gente comentar é saber encerrar bem a ligação. Sim. Porque às vezes o cara marca a reunião, ele deu a objeção, você contornou, ele marca a reunião só para desligar com você. Então, se você não souber desligar, encerrar a ligação da forma correta, indiferente se é positivo, né, ou vamos fazer uma reunião, ou vou até sua empresa, ou negativo, se você não souber fechar isso, você vai deixar dinheiro na mesa, né, Van? Sim, e precisa ficar claro para o cliente o próximo passo. Quem conduz a negociação é o vendedor, não é o cliente. Então, você precisa deixar claro e reforçar com ele. É importante você parafrasear no final da ligação, no final da conversa, faz um resumo de tudo. Fulano, então é isso, vou te ligar tal dia, nós vamos conversar, você vai me dar uma oportunidade. Resume o que foi a conversa e busca a concordância dele. Não encerrar assim, então tá bom, depois eu te ligo, beijo, tchau, obrigado pela...
depois eu te ligo, já, no mínimo tá comigo a bola, né, Lê? Então... Mas tem os caras que terminam assim, ó, não, qualquer coisa eu te ligo, né? O cliente falando assim, nem me ligue mais, qualquer coisa se eu precisar, eu te ligo. E você aceita, né? Exatamente. E fica feliz em alguns casos. E fica feliz. Só esperar. Vai. Esse aqui tá garantido. Quando eu tinha equipe, mas eu queria morrer de catapora quando eu tava lá ouvindo. Fulano, mas você já fechou o pedido? Você nem falou comigo? Meu amor, peraí, quem trabalha pra quem aqui? Você tem que falar com ele, porra. É o cliente que trabalha pra você ou você que trabalha pro cliente? É você que tem que ir atrás. Ele tem milhões de pessoas atrás dele. E aí, voltando pro lance da objeção, o vendedor fica triste, né? Fica bravinho quando recebe uma objeção. A objeção é sinal de compra. Ele é sinal claro de interesse, ele não comprou ainda. Porque se ele tivesse comprado, quando você ligou pra ele, ele já ia falar... rejeitado. Não, já fechei. Se ele vem com uma objeção para você, é porque ele ainda tem dúvida. Esclareça a dúvida dele. E esclareça uma de cada vez. Busque a concordância. Não acha que, esse cara é chato. Não, outra verdade dura de engolir que eu gosto de falar, as pessoas querem me matar. Não existe cliente difícil, existe vendedor despreparado. Se o cliente é difícil, é porque ele está fazendo perguntas que você não sabe responder. E se você não sabe responder, é você que está despreparado, não é ele que é difícil. Então... Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Vamos lá. Vamos assumir a responsabilidade? Então, eu preciso me preparar mais, eu preciso ter um bom repertório, eu preciso ter uma boa oratória para conversar com o cliente, eu preciso saber concatenar as ideias, eu preciso ser simpática, eu preciso ser interessante. Não é só sair de casa, vamos ver o que vai acontecer hoje. Hoje tem que fazer 25 ligações, né? Se eu vender tá ótimo, se eu não vender tá ótimo, tudo bem. Não, filho, sai de casa com a faca nos dentes para dominar o mundo. Perfeito. E a última pergunta que eu tenho para você aqui é sobre tonalidade. Né? A gente esbarrou em alguns pontos aqui, sorriso na voz e tal. Queria perguntar para você como usar a tonalidade na hora de conversar com o cliente, na hora de ligar para ele. Não Cara, eu amo falar sobre isso, porque é PNL pura, né? PNL pura. Pura. Se você é vendedor, e assim, eu não tô nem falando pra ninguém lá fazer o Master Practitioner Internacional de PNL, não, cara. Se você vê 3 vídeos no YouTube e acompanhar 3 pessoas no Instagram que falem sobre isso, você já sabe 100% a mais do que a maioria das pessoas, tá? A tonalidade de voz, ela é importante e você precisa ter uma energia na fala, precisa falar pra fora, né? Precisa ser claro, mas tem um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Por exemplo, aqui nós 3 temos mais ou menos o mesmo perfil. A gente fala alto, a gente gesticula, a gente fala pra fora, beleza. Se eu vou num podcast onde a pessoa fala mais pausado, fala mais baixo, cara, ou eu ajusto o meu estilo de comunicação, ou não vai dar match, o negócio não vai pra frente, vai ficar uma porcaria, não temos nenhum próximo evento. Então, você precisa, sim, manter a energia, manter o sorriso na voz, mas preste atenção no volume e na velocidade que o cliente fala. Porque isso pode ou gerar rapport, gerar uma conexão, ou pode te afastar completamente. Tá. Então, nós que falamos assim, rápido, fala pra fora, pensamento dinâmico e tal. Quando chega uma pessoa que fala pausado, devagar, primeiro que você sente um maloqueiro, né? Você fala, eu sou muito mal educado, que essa pessoa é toda fina aqui, ó, nem gesticula. Você já sente um maloqueiro. Ou então você acha que a pessoa... Você fala, que lerdo, cara, vai logo, mano, tem o que fazer, você tá aí... Vamos direto ao ponto? E aí a gente tem que se segurar. Só que o vendedor, ele não pode... Quer dizer, ele pode. Ele pode escolher conversar só com pessoas que tenham o mesmo estilo de comunicação. Tá. Só que entenda que isso vai diminuir muito o número de clientes que você vai atender. Então, o vendedor precisa ser um artista. Tá. Ele precisa, em alguns momentos, ser despojado rápido. Aquele cliente que é um pouco mais metódico, que é mais sério, que fala devagar, ele vai ter que ajustar o estilo de comunicação se ele quiser vender. Então, além de ter toda essa energia, você precisa prestar atenção em como o cliente fala, porque senão isso não gera negócio. E aí eu vou trazer um exemplo que acontece em todas as empresas. O cliente ficou 2 anos com o Daniel. Daniel não conseguiu vender um copo de água para ele. No mês que passou o atendimento para o Leandro, o cliente comprou R$10.000 sem desconto e ainda pagou à vista. Quer dizer que um é bom e o outro é ruim? Não. Quer dizer que o estilo de comunicação que o Daniel usou talvez não estava adequado e ele se deu muito melhor com o Leandro. Isso acontece nas empresas todos os dias. Rodou inativação de carteira, vendedor fica puto da vida.
O cliente não comprou comigo, eu cozinhei ele, eu temperei, né? Eu preparei o cliente, ele comprou com outro. Não, amor, se ele tivesse que comprar com você, ele teria comprado. Né? Você não é o alecrim dourado. Você né? não é o alecrim dourado. Então, alguma coisa na sua comunicação, no seu atendimento, não deu match, não deu fit com o cliente. E tá tudo bem. Ou você Ele vai ajusta... conseguir alguns na carteira nativa do outro. Exatamente. Tá Então, para o líder de vendas também ele tem que prestar atenção nesse tipo de situação com os vendedores, porque o vendedor saiu de férias. Cara, quando ele volta, ele pode ter a carteira dele zerada, dependendo de quem ele joga para atender. E na equipe, a gente precisa de vendedor de todos os tipos. Eu não posso ter só o vendedor super agressivo, eu não posso ter só o vendedor que faz só manutenção de carteira. Eu preciso ter um pouquinho de todo mundo. Porque os clientes são diferentes. Por que os meus vendedores têm que ser iguais? Então, entender as diferenças das pessoas. Você vai usar a tonalidade, tudo, mas presta atenção no estilo de comunicação do seu cliente. Porque se ele é calmo e você vai toda despojada, assustou, já era. E você, Dani, qual que, na sua visão aí, você que dentro do programa de aceleração fala bastante de tonalidade, qual que é a tua visão, cara? Quero te ouvir. A tonalidade é extremamente importante, Lê, como a Van estava falando. A tonalidade, ela comunica muitas vezes mais do que o próprio vocabulário. Né? Se você comunica, né? Se você usa uma tonalidade de desânimo, falando que o seu produto é maravilhoso, no que a pessoa acredita? É muito fácil você usar um texto bom, né? Cara, vamos voltar de novo, né? Vendas por telefone não tem como a gente não falar dos telemarketings, né? Cara, quantos vendedores a Vivo, a Claro, as Telecom tem? A pessoa que faz o script para essas empresas é uma das melhores pessoas para escrever script que tem, que vai ficar na mão de sei lá quantos mil vendedores por telefone. Perfeito. Né? Então o script está muito bem escrito. Qual que é o problema do telemarketing? A tonalidade. Né? Então não adianta você ter as pessoas vivem perguntando pra gente, mas o que eu falo pro cliente em tal situação? Você fala assim, cara, não é o que você fala, é como você fala, é como você responde, Perfeito. É como você reage, né? Se você tá usando uma tonalidade de desânimo, se você tá contornando uma objeção com uma tonalidade de insegurança, você deixa o cara mais em dúvida ainda, mais inseguro ainda, porque as emoções, elas são transmitidas pela tonalidade. Ou pior, o cliente monta em cima de você, né? Se você tá justificando muito ali a objeção com aquela insegurança, aquele medo... Cara, objeção você contorna com propriedade. Você é fofinho na hora de prospectar. Tô fazendo o primeiro contato, eu sou toda simpática, beleza. Na negociação e na objeção, eu tenho que ter propriedade, é posicionamento. Você pode falar a mesma coisa, é a maneira como se fala, não o que se fala. Você pode falar para o cliente, olha... Infelizmente, eu vou entregar esse celular para você só daqui 30 dias, porque eu tô sem estoque. O cara vai falar, beleza, não posso esperar 30 dias, tchau, vou comprar de outro. Ou você pode falar, cara, seguinte, teve uma venda, e com propriedade, teve uma venda pontual aqui, levaram meu estoque, eu tinha 893 celulares, meu vendedor, meu colega aqui do lado, fez uma super venda, mentira, você tinha menos 10 no estoque. Ele não vai lá para conferir? Não vai lá. Tinha 893 celulares, o meu colega aqui do lado fez uma super venda, baixou no estoque, putz, mas já fiz a compra e até o dia tal eu te entrego. São os mesmos 30 dias, até o dia 20 de fevereiro eu te entrego, são os mesmos 30 dias. 30 dias soa de uma forma, dia 20 de fevereiro soa de outra. Para ele vai receber a informação de outra forma. Então, é propriedade no que fala. Você pode dar uma péssima notícia. Se você der uma péssima notícia de uma forma firme, vira uma boa notícia. Você nem sabe se o cara está precisando para amanhã ou se ele pode esperar uns dias. Dependendo do que ele está comprando, ele sabe que o prazo de entrega é 15, 20 dias. Você não precisa dizer isso para ele. É isso aí. Interessante, interessante. E você sabe o que é mais interessante, Daniel? O que é mais interessante, Lê? Estamos lançando o nosso desafio de 2025. Ah, a cara dele, ó a cara dele, lançando o desafio de 2025 para aumentar ainda mais a nossa comunidade, a comunidade aqui do Papo de Vendedor. E sim, esse desafio de 2025 está relacionado ao nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, já aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Por quê, Daniel Mestre?
Porque quando a gente bater 10 mil seguidores, e essa competição é até o final do ano, 10 mil seguidores, Daniel Mestre vai raspar esta barba. Em qual canal dos Super Vendedores? Em qual canal? No YouTube. Qual canal? Qual canal? Como assim canal? Tem 2 canais e um já tá com quase 100 mil. Ah, tá. Então, Não, essas canal pessoas- do Papo de Vendedor. Canal do Papo de Vendedor. Papo de Canal Vendedor. do Papo de Vendedor. Senão já vão querer que eu raspe a barba amanhã. Não. Ele vai raspar a barba e vamos fazer em live isso. Só que, ó... Ah, você não vai, é só ele que vai raspar. a Não, barba. eu também vou entrar no jogo, Mas o meu é injusto. Por quê? Por que o meu é injusto? Porque a gente tem que bater 20 mil seguidores. Aí se a gente bater, ou melhor, quando a gente bater... Quando a né? gente bater... A tonalidade ali, ó, tá vendo só? Quando a gente bater, eu vou raspar careca o cabelo. A cabeça careca. É a cabeça, né? Só que eu acho injusto. Por quê? A produção tá colocando agora a foto de inteligência artificial do Daniel. Daniel sem barba. Ele vai ficar, no mínimo, 15 anos mais novo. Agora põe a minha foto, eu, cabeça de ovo. Eu vou parecer o quê? Ah, a galera já tá arrumando apelido pra mim. O cara falou assim, você vai parecer o Gru dos Minions. Exatamente, olha a foto, tá vendo? Por Você isso tá no que YouTube? o meu Olha tá a com foto. 10 mil e o seu tá com 20 mil. Exatamente, até dia 31 de dezembro de 2025, no canal do quê? Do Papo de Vendedor, galera. Então vai lá, se você tá assistindo no YouTube, já deixa seu like. Se você tá no Spotify, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, deixa 5 estrelinhas. Todo o protocolo. Todo o protocolo. E na descrição desse episódio aqui no Spotify, tem um link para o nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreve no canal para você ver Daniel Mestre sem barba. Fechado? Vai ficar bonito. Só o Gru do Minions que vai ser engraçado. Mas o bom é que o cabelo cresce. Não, vai ficar estiloso, Assim punk esperamos. skinhead, faz uma tatuagem na cabeça e manda bala. Olha só, Aí, ó, olha só. resolvido. Eu gosto quando a convidada traz ideias. É isso aí. Né? Não existe problema que não possa ser resolvido. É isso aí. Van, pra gente fechar esse episódio aqui, conta pra amigo ouvinte como ele ou ela pode se conectar com você. Maravilha, estou no Instagram, @vendascompaixão e no LinkedIn, Vanessa Burato. Eu ajudo empresas a estruturarem seu departamento comercial e transformo vendedores comuns em apaixonados por vendas. Vem comigo. Boa, tem link na descrição deste episódio, certo, Dani? É isso aí. E aí, pra você que ficou até o final aqui com a gente no YouTube, deixa nos comentários críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Os episódios do Papo de Vendedor são feitos de vendedores para vendedores. Então, a participação de vocês é super importante. E já aproveita que você está aqui no YouTube para continuar estudando vendas, se desenvolvendo. O meu time colocou 2 vídeos aqui relacionados ao tema vendas pelo telefone para você continuar afiando o seu machado. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!